Olá pessoal, meu nome é Henrique Viana Barsalini, dando continuidade à aula 6 do curso de SketchUp 2013, onde eu vou ensinar a ferramenta rotacionar, rotar, e escala, certo? Para adiantar, eu fiz aqui um objeto. Se você observar, quando eu clico nele, ele seleciona o objeto inteiro, assim como na aula de seleção, porque é um objeto agrupado. Não vou ensinar como faz isso agora, mas é só para facilitar aqui os nossos exemplos do rotacionar e da escala. Então vamos lá. O rotacionar, toda vez que você clica na ferramenta, ele aparece aqui com um transferidor, certo? Esse transferidor, toda vez que você chega em uma superfície, observe que ele muda de cor. No azul, a cor dos eixos, verde e vermelho. Ou seja, ele pode rotacionar o objeto em todas as dimensões possíveis. Então, vamos começar o exemplo com o azul. Vamos rotacionar ele no eixo azul. Mas observe que quando eu chego no objeto, ele muda de cor e às vezes fica difícil achar a cor que eu quero. Tá? Para isso, existe aqui um atalho chamado pressionar a tecla Shift. Então eu vou na superfície que tem a cor que eu quero e seguro o Shift. A partir desse momento ele fixa a cor no mouse. Se eu ficar com o Shift pressionado, e aí basta dar um clique e pronto, ele fixou no azul aquele ponto. Então como é que é? Você vai dar o primeiro ponto, é a base da rotação, é a partir desse ponto que o objeto vai rotacionar. E aí o segundo clique é a direção, a segunda orientação que você quer que ele rotacione. Então, eu vou rotacionar a partir desse outro ponto. Então, olha só que legal, eu cliquei, agora ele ficou preso de um ponto ao outro, e eu posso agora digitar aqui embaixo, só digitar o ângulo que eu quero, ou simplesmente clicar, certo? E aí ele rotacionou o objeto. Então, você vê que o azul rotaciona assim. O vermelho, eu vou pôr aqui, Shift, clica, outro clique, ele rotaciona em pé, certo? Na direção do vermelho. E o verde é na outra direção, tá? Então, você tem aí azul, vermelho e verde, rotacionar o objeto em qualquer direção. Se você clicar com o botão esquerdo do mouse e segurar o botão esquerdo, você pode dar uma orientação qualquer para ele, tá? Por exemplo, aqui no preto é uma direção diferente. Então observe que eu vou rotacionar o objeto na direção que eu quiser. Ok? Então clica, segura e quando você soltar o mouse vai ser na posição que você soltou. Certo? Beleza, então o rotacionar ali é bem simples de mexer, tá? Lembrando que você não precisa pegar um ponto do objeto, tá? Você pode pegar um ponto qualquer da tela. Mas, para isso, observe que eu clicar aqui não está acontecendo nada. É porque eu tenho que selecionar o objeto antes, aí clicar em rotacionar. Agora, olha, eu posso clicar aqui, depois um outro ponto qualquer, e ele vai rotacionar desse ponto através daquele outro. Tudo bem? E o mais legal é o seguinte, lembra do Move com Copy? Que você aperta o Ctrl, ele copia o objeto. O rotacionar também tem, olha. Ctrl, ele começa a copiar o objeto. E assim como no Move, ele tem a multiplicação e a divisão também. Então, vou clicar um objeto aqui. A partir do momento que eu cliquei, eu posso multiplicar. Então, asterisco, multiplicação, 5. Enter, está vendo? Ele multiplicou, obedecendo o ponto original e a curvatura. A distância e a curvatura que eu dei. Posso pôr dividido por 3, dividido por 2. Então, eu vou deixar aqui multiplicado por 5, olha que legal. Tudo bem? Aí, quando você fizer um comando, você não consegue mais multiplicar.
certo? Deletar aqui. Outra forma de você rotacionar um objeto é quando os objetos estão agrupados, certo? Então lembra que esse objeto aqui, eu clico, ele está agrupado, ok? Porque ele, quando eu clico, ele seleciona tudo. Então, para você rotacionar o objeto agrupado, o que você faz? Você vai na ferramenta Move e quando você chegar com o mouse em uma superfície, ele vai mostrar aqui esses maisinhos vermelhos. E aí, quando você põe o mouse em algum mais vermelho, ó, ele vai virar o transferidor e você clica no mais, ele vai rotacionar esse objeto ali pelo mais, certo? Então, qualquer superfície, ó. Então, aqui, ó, tá vendo? Então, às vezes é muito mais fácil, se você agrupar os objetos, você consegue, com o Move mesmo, rotacionar na direção que a superfície já se encontra. Tudo bem? Outra ferramenta que vou ensinar hoje é a escala. Então a escala ela funciona da seguinte maneira. Eu vou clicar no objeto e apertar o escala. Observa que todos os pontos extremos e medianos do objeto apareceu aqui um cubinho verde, que é o seguinte, ó. A partir do momento que você clicar em algum, se for nos extremos do canto, você clica com o botão esquerdo, ele fica preso no mouse, e aí você pode escalonar o seu objeto. Então, se você olhar aqui embaixo, ele está com aqui, ó, escala 1. Então a medida é o que? É um fator de escala. Se você quiser o dobro, você vai fazer o que? Coloca 2, dá Enter. Ele fez o que? Ele dobrou o objeto de tamanho, porque você fez isso, fator de escala 2. Tá? E assim por diante, 3 vezes o objeto, e por aí vai. Então, todos os cantos que você fizer, ele vai ampliar o objeto inteiro. Nos pontos aqui do meio, das extremidades, você não tem muito controle do que ele vai fazer, mas ele faz uma escala aqui do objeto, né, e fica complicado de digitar medidas, você tem que fazer muito cálculo, mas você tem essa opção também. Agora, nos pontos do meio, ele tem uma opção muito interessante, que é para você, ó, esticar um objeto na direção daquele ponto, né? Então, às vezes, você nem usa muito a escala para você escalonar, né, com medidas. Às vezes você quer só ajustar. Um exemplo, ó, eu quero esse objeto até aqui. Eu aperto escala, clico no botão, ó, e eu consigo esticar ela até aquele ponto. Ou seja, fica muito mais fácil. Eu pego esse ponto, ó, e vou até aquele. Então, ó, agora eu tenho certeza que ele está na mesma medida daquele. Que é muito legal, que é muito difícil muito mais prático de fazer, ó. Certo? Então você consegue, com poucos cliques, ajustar, né, o seu objeto sem medida, mas com referência a outros objetos. Bem? E o mais legal da escala é que você não precisa fazer ela em um objeto inteiro. Observe o que eu vou fazer aqui. Primeiro eu vou desassociar esse objeto para ele voltar a não ser mais um grupo. E eu vou clicar na superfície de cima e apertar escala. Observe que ele vai aparecer os pontinhos verdes apenas na superfície que eu cliquei. E aí, olha que legal que é. Se eu clicar num pontinho canto, olha o que eu consigo fazer, tá vendo? Eu consigo, ó, mudar o objeto a partir daquela superfície. E o legal é o seguinte, se eu segurar a tecla Ctrl, ele vai fazer isso pelo centro, ó. Então, olha que legal, eu consigo aqui fazer um objeto e modelar a partir da escala também, ok? De uma forma muito mais simples. Olha que legal. Então você consegue fazer muita coisa com a escala e selecionando algumas entidades apenas, né? Então, às vezes, uns objetos difíceis de modelar, você consegue apenas com a criatividade e as ferramentas que eu estou ensinando.
E a última coisa interessante é que a ferramenta de escala, você consegue fazer o que? O espelhamento de objetos. Ou seja, se eu selecionar esse objeto aqui e apertar escala, o que acontece? Ó? Eu pego um ponto oposto ao que eu quero que esse objeto espelhe para lá. Então eu pego o ponto contrário e observa que aqui ele começa em 1, né? Aqui no valor. A partir do momento que eu passo para o outro lado, ele vai ficar com valor negativo. Então se ele era 1 positivo, eu quero espelhar ele para o outro lado, eu vou até o 1 negativo. E ele dá uma travadinha, ó, quando chega no 1. E basta eu clicar, pronto, ó, eu espelhei o objeto. Muitas pessoas perguntam, mas eu quero uma cópia, né? Então você faz uma cópia antes, move com Ctrl, escala, e aí sim você faz uma cópia espelhada do seu objeto. Certo? Então, gente, a ferramenta de escala ela tem vários recursos e abre um leque aí bem grande de opções de modelagem, tá? Então, basta vocês treinarem e utilizarem ela de forma correta que vocês vão ter aí resultados bem legais na sua modelagem, tá? Para finalizar, eu vou dar um exemplo rapidinho aqui da ferramenta Rotate e como que a gente pode utilizar isso. Então, eu vou fazer aqui rapidinho uma base, tá? Vou puxar aqui com o Push. Aí observe o seguinte, o círculo, às vezes eu quero fazer um círculo no meio de outro círculo, e eu não acho esse centro. Então basta você pôr o mouse num canto do círculo, segurar a tecla Shift, e aí ó, ele acha para você o centro, ok? Aí eu clico e consigo fazer aqui, né, uma opção. Vou transformar isso aqui em grupo, tá? De novo, Shift para achar o centro. Vou puxar isso aqui de um tamanho razoável e fazer aqui como se fosse uma mesa, certo? Aí agora eu vou fazer aqui só uma simulação de uma cadeirinha. É bem tranquilo, porque só vou puxar aqui para não ter muito problema. Tá como se fosse um banco aqui. Vou transformar em grupo também. Então, o legal do rotacionar, ó, é um exemplo prático disso aqui. Ó. Tá? Peguei o centro, vou selecionar esse objeto, rotacionar, vou achar o centro dele, e aí, a partir do momento que eu rotacionar esse objeto, olha que legal, está rotacionando em volta da mesa, porque eu selecionei o centro da mesa como referência. E aí, se eu apertar o Ctrl, olha, ele consegue criar uma cópia da cadeira aqui a 90 graus. E se eu multiplicar por 3, ó, ele criou, né? E agora tem mais 3 cadeiras ali, certo? Então isso é uma referência bem legal, um exemplo prático e rapidinho para vocês entenderem como é que funciona o uso dessas ferramentas. Então até a próxima aula.